Muito bem, e aí pessoal, grande abraço aí para a galera aí do 7º ano, tá? Manhã e tarde. E nós vamos aqui fazer a correção das páginas que eu mandei para vocês, tá? Começando aqui com a 64, depois vamos fazer a outra. Então é o seguinte, nessa unidade 4, nós vamos estar trabalhando os números racionais. Nesse caso aqui, os números racionais em forma de fração. Mas lá na frente a gente vai ver os números racionais em forma de decimal, os númerozinhos com vírgula, tá? Mas vamos começar aqui com as frações, tá? Grande abraço aí a todos. Recebi algumas atividades, parabéns para quem fez e quem não fez, faça, tá? É importante, quem não está fazendo a atividade está perdendo, tá? Vamos procurar fazer. E agora você vai tirar suas dúvidas aqui, tá? Por isso que é importante você fazer. Porque quando você faz, você fica ligado na aula, tá joia? Então vamos lá. Então, nessa primeira questão, nós vamos fazer, ele nos dá essa palavrinha aqui, educação, e ele pede o seguinte: observe a palavra a seguir e responda as questões. A palavra é essa, educação. E na letra A, ele quer saber o seguinte: escreva a fração que corresponde à quantidade de letras E nessa palavra. Se você for olhar bem, como é que a gente faz para representar isso aqui numa fração? Muito simples, gente. Primeiro conta a quantidade de letras que possui toda essa palavra. Que são quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que você vai fazer? Pega o total e coloca sempre no denominador. E o que ele está querendo saber, você coloca no numerador. Então, na letra A, ele quer que você escreva a fração que corresponde à quantidade de letras E nessa palavra. A palavra educação. Possui quantas letras? Possui 8. Ele quer saber quantas letras E possui nessa palavra. Somente uma, que está aqui, ó. Então, vai ficar como a fração 1/8. E acabou. Não precisa fazer mais nada. Tá aí. 1/8. Tá, pessoal? Deu para entender, né? Muito bem. Então vamos lá. Vamos fazer a letra B. Escreva a fração que corresponde à quantidade de vogais nessa palavra. Então, a quantidade de letras que você tem aí no todo é quanto? 8. Bota aqui no denominador, certo? E agora vamos contar as vogais. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho 5 vogais. Então, qual é a fração? 5/8. Então, letra A, 1/8 e letra B, 5/8. Facinho, né? Então, vamos lá. Dando continuidade. 2. Valquíria comprou 5 kg de amendoim para revender. Para isso, ela dividirá igualmente essa quantidade de amendoim em 4 pacotes com porções menores. Quantos quilogramas de amendoim terá cada pacote? Pessoal, nós temos aí 5 kg de amendoim, certo? Então, cada pacote vai ter exatamente quanto? Cada pacote vai ter 5 kg. São quantos pacotes? 4. Então, ela vai dividir tudo isso aqui por 4. Como ela quer só saber, de certa forma, a fração que representa isso, você vai representar apenas assim, ó, 5/4. Acabou, não preciso fazer mais nada, tá? Se ela estivesse pedindo para trabalhar o resultado em decimal, aí você tinha que dividir esse por esse. Mas nesse caso não precisa, a representação só é essa, tá joia? Então vamos lá. 5/4 de quilograma, tá? 5/4 de quilograma. Ficar melhorzinho aqui, ó. 5/4 de quilograma, beleza? Vamos lá então fazer a terceira, tá? Terceira questão, ela é bem interessante também, tá? Ele diz o seguinte: Marcos instalou uma torneira com acionamento de 1/4 de volta, ou seja, para abri-la totalmente, basta girar a alavanca 1/4 de volta. Qual a medida em graus do ângulo máximo que a alavanca dessa torneira pode girar? Ora, se ele está dizendo que a torneira vai girar 1/4 de volta, né, que é o acionamento dela, então você sabe que uma volta, tá aqui, ó,
uma volta equivale a quantos graus? 360 graus. Então, se você for pegar e dividir isso aqui em 4 partes iguais, tá? Você vai ter exatamente o que? Imagina que aqui é a torneirinha em forma de T. Então, ela está nessa posição. Ele vai girar 1/4 de volta. Se ele vai girar 1/4 de volta, então ele vai fazer assim, gente, ó. Aqui não é uma circunferência dividida em 4 partes. Então, 1, 2, 3, 4. Então, 1/4 vai ser quanto? Vai ser exatamente aqui, ó. Aqui vai ser 1/4 de toda essa volta. Então, ele vai fazer assim com a torneirinha, ó. Tá aqui e ele vai girar exatamente o que? Aqui. Só que ele quer saber em graus. Então, a torneirinha vai ficar nessa posição aqui, ó, quando ele girar, tá? Vai ficar nessa posição, ó. Ele girou daqui para cá, ó. Então ficou isso aqui, ó, tá? Quanto que é isso aí, pessoal? Vamos fazer isso matematicamente. Aqui eu estou representando geometricamente. Veja que se você pegar 360 e dividir por 4, vai dar quanto? Vai dar 90. Então o que você vai fazer é simplesmente isso. Você vai pegar 360 de 1/4, tá? Então pegue e faça assim, ó. 360 ou 1/4 de 360, fica melhor. 1/4 de 360. Né? Não esquece que isso aqui é grau, tá? Que é a volta toda. Então você vai pegar 1/4, no lugar de você vai botar o produto de 360. Pessoal, quanto que é 360 dividido para 4? Se você pegar 360 dividido para 4, você vai ter quanto? Quando eu faço essa divisão, vai ser 90. Agora eu multiplico 90 vezes 1, dá 90. Logo, isso aqui é quanto? 90. Respondendo a pergunta dele, qual é a medida em graus do ângulo máximo que a alavanca dessa torneira pode girar? Tá aqui, ó. Exatamente 90 graus, tá? 90 graus. E aí, responde essa questãozinha, tá? A nossa terceira questão da página 64, ok? Deu para entender? Então tá aí, ó, tá? Lembra, 1/4 de 360 é a mesma coisa que 1/4 vezes 360. Aí divide 360 por 4, dá 90. Aí multiplica 90 por 1, que dá quanto? 90. Como ele quer saber em graus? 90 graus. Que é exatamente isso aqui, gente, ó. Isso aqui na geometria vocês sabem que quando eu tenho isso aqui, ó, perpendicular, né? Duas retas perpendiculares, eu tenho 90 graus. Que é exatamente o resultado que nós temos aí, ok? Então vamos lá, continua. Vamos agora fazer a nossa página 65, tá? A página 65, ela nos traz a seguinte questão, ou as seguintes questões, só duas, tá? Eu vou botar aqui página 65, e aí nós vamos ver essas questões aí, a quarta e a quinta. A quarta questão, ela é bem simples, tá? Diz assim: seja pela diversidade cultural ou pelas belezas naturais de nosso país, os turistas brasileiros preferem explorar os pontos turísticos do Brasil em vez de realizarem viagens internacionais. De acordo com o Ministério do Turismo, 9 a cada 10 turistas brasileiros preferem viajar pelo próprio país, tá? Então ele pergunta, com base nessa informação, a cada 70 turistas brasileiros, quantos preferem viajar pelo próprio país? Então, veja que ele está dizendo que a cada 9 a cada 10 turistas brasileiros preferem viajar pelo país, ou seja, 9 a cada 10, ok? E aí ele diz que
cerca de 70 turistas brasileiros, né, foram viajar pelo próprio país e ele quer saber isso aí em quantidade. Ora, então basta você pegar 9 décimos de quanto? De 70, tá? Veja que quando eu faço isso, eu posso dividir, ó, 70 dividido para 10. Quando eu faço essa divisão, vai ser quanto? Tá? Aquela mesma ideia da questão anterior. Pegue 70 e divida para 10. Ó. Pode cancelar esses dois, aqui vai dar quanto? 7 vezes 1 dá 7. Resta quanto? 0. Então, aqui vai dar quanto? Quando eu faço essa divisão, vai dar 7. 7 vezes 9 é quanto? 63. Então, respondendo a pergunta dele aí, 63 turistas. Ou seja, qual é a letra aí, pessoal? Letra D, tá? Letra D. Muito bem. Deu para entender, né? Então, toda vez que eu tenho 9 décimo de alguma coisa, 1/4 de alguma coisa, lembra, é produto. Agora, vamos fazer aqui a quinta questão. Essa quinta, para facilitar, eu vou pegar um desenho para a gente ver melhor a imagem e fazer a questão. Tá joia? Aqui, ó. Aqui. Muito bem. Isso aqui faz parte da nossa quinta questão, tá, pessoal? Vamos ler agora a questão. Ele diz assim, é uma questão da OBMEP, viu? Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. É uma questãozinha difícil, né? Segundo a nossa BNCC aqui, a habilidade. Mas vamos ver aqui. Na figura, quantos quadrinhos brancos ainda devem ser pintados de preto para que o número total de quadrinhos pretos passe a ser o dobro do número de quadrinhos brancos, tá? Então, ele quer saber quantos quadrinhos brancos ainda devem ser pintados para que a quantidade de quadrinhos pretos sejam o dobro de quadrinhos brancos. Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, contar a quantidade de quadrinhos. Então, veja que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desse lado aqui eu tenho quantos quadrinhos? 6. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho quanto? 4. Ora, pela disposição retangular, basta fazer o quê? 6 vezes 4. Então, 6 vezes 4 é quanto, pessoal? 6 vezes 4 é igual a 24. Então, eu tenho 24 quadrinhos aqui no total, beleza? O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer agora uma pequena equação, tá? Para que você resolva essa questão. Bem simples mesmo. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar B de branco mais P de preto. Veja que quando eu somo a quantidade de quadrinhos pretos ou brancos mais a quantidade de quadrinhos pretos, isso vai ser quanto? Vai ser 24 quadrinhos. Somando a quantidade de brancos mais quanto? Mais a quantidade de quadrinhos pretos. Vai dar quanto? 24. Muito bem. Tá aí. Já está comprovado isso. Só que na questão ele diz o seguinte. Ele quer saber quantos quadrinhos brancos eu vou ter que pintar para que a quantidade de quadrinhos pretos seja o dobro de quadrinhos brancos. Ou seja, aqui vai ficar B mais, para que isso aconteça, é necessário que a quantidade de quadrinhos pretos seja o dobro de branco. Então vai ficar 2 vezes B, que é a quantidade de branco, igual a 24. Veja que se você pegar B mais 2B, isso aqui vai dar quanto? 3B, pessoal, tá? É como, veja que, como se eu estivesse pegando o quê? Uma banana mais 2 bananas dá quanto? 3 bananas. Só que aqui no caso é quadrinho branco. Então eu tenho branco mais 2 brancos dá 3. Então aqui vai ficar 3B igual a quanto? A 24. Veja que quando eu vou isolar aqui o meu B, então vai ficar o quê? 24. A operação inversa da multiplicação é quem? É a divisão. Então aqui vai ficar quanto? 24 dividido para 3. Aqui vai ficar igual a quanto?
a 8. Tá joia? 8. Então, isso aqui é a quantidade de quadrinhos brancos. Só para que aconteça o que ele está querendo, saber quantos quadrinhos brancos ele vai ter que pintar para que a quantidade de quadrinhos pretos, né, seja o dobro desse valor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. Então, veja que se eu pegar 2 que multiplica 8, aqui vai dar quanto? Vai dar 16. Tá joia, pessoal? Vai dar 16. Então, aqui seriam a quantidade de quadrinhos pretos que eu teria que pintar. Só que é o seguinte, você sabe que eu já tenho alguns quadrinhos aqui que já foram pintados, tá? Porque esse aqui na realidade equivale, esse 8 aqui na realidade equivale a 2/3 dessa quantidade, certo? Então, eu vou ter que fazer o que agora? Tirar a quantidade de quadrinhos pretos que já tem pintado, para poder ter a minha resposta, né? Saber realmente quantos quadrinhos brancos eu tenho que pintar, para que a quantidade de quadrinhos pretos seja o dobro de quadrinhos brancos. Muito bem. Agora eu vou apagar aqui só para facilitar o nosso cálculo, tá? Então aqui, ó, vai continuar a questão 5, tá? Questão 5. Como é que vai ficar aqui? Então, aqui vai ficar desse jeito, ó, tá? 2 vezes 8 não é 16? É 16, só que 16 menos quantos quadrinhos pretos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Você vai ter que tirar eles. Vai ficar quanto? 11. Então tá aí a quantidade de quadrinhos brancos que eu tenho que pintar para que a quantidade de quadrinhos pretos seja o dobro da quantidade de brancos, vai ser 11. Então qual é a letra, pessoal? Letra C, tá? Letra C. Então, assim a gente faz a questão, finaliza essa página, tá joia? Vou pedir que vocês peguem a atividade amanhã, não esquece, lá no Google, né, sala de aula, vai estar lá para vocês o vídeo da resolução dessas questões, claro, e vai estar também a tarefa para a próxima semana, tá bom, pessoal? Então, recebi a atividade de alguns ainda não entregaram, parabéns para aqueles que fizeram, vi que muitos conseguiram fazer direitinho. Eu acho que das questões que nós fizemos, a mais difícil talvez tenha sido essa, espero que tenha ficado claro. E o mais, pessoal, só um abraço e bons estudos aí para vocês. Valeu!